do desenvolvimento, né? Que Eu não estou vendo nada, não. Não? Não. Tem mais alguém que não está vendo, gente? Não, para mim apareceu. Para mim ainda não. Não? Não é. E agora? Tá aparecendo sim. Agora sim. Sim? Sim. Então, tá bom. Então, vamos voltar aqui, né? Pessoal, tudo isso que nós estávamos falando, né, tem relação justamente com o que está colocado aqui nesse slide. Por quê? Nós falamos de um desenvolvimento que é um desenvolvimento cerebral, tá? Mas nós também precisamos levar em consideração que esse desenvolvimento cerebral, de nada ele adianta se esse sujeito, se essa criança não estiver inserida em um ambiente que seja um ambiente onde ela vai poder potencializar as suas capacidades. Que tem a ver com o que nós estávamos falando do ambiente hoje da escola, do ambiente da saúde, dos ambientes familiares, que é esse ambiente psicossocial onde a criança está desenvolvendo essas atribuições neurológicas, né? Então, não tem como nós falarmos de desenvolvimento humano se nós não falarmos desses aspectos sociais. Eu gosto muito, dentro da psicologia, enfim, das teorias da aprendizagem, nós temos diversos autores, eu sou piagetiana, eu gosto muito da teoria do Piaget, para mim é o que mais faz sentido dentro desse aspecto do desenvolvimento, mas o Piaget, ele pecou muito na teoria dele, né, que é uma teoria psicogenética, ou seja, onde ele fala mais desses aspectos psicológicos e genéticos, e ele pouco reconheceu a interferência do social. E aí Piaget, um pouco antes dele morrer, ele vem e ele fala, não, realmente, a interação social, o social, ele é um marcador de extrema relevância no aspecto do desenvolvimento infantil. Então, pessoal, essas linhas, elas não tem como a gente fugir de tudo isso, né? Falando mesmo que seja do aspecto biológico, tá? Então, voltando um pouquinho aqui para vocês, como eu estava dizendo, a gente tem esse período aí que vai contemplar um período mais sensível, como diz aqui no slide, né? Essa concepção da idade até 2 anos, 24 meses, nós temos ali o momento em que a criança mais se desenvolve. Aquela hora eu estava até comentando com vocês sobre a nossa percepção do tempo, né? Por que que o adulto, ele tem uma percepção do tempo mais rápida do que a percepção da criança? O nome disso, gente, é um sentido, né? Os sentidos, hoje, a neurologia, ela fala de mais de 50 sentidos, a gente não tem só visão, olfato, paladar, nós temos outros 50 sentidos, e essa percepção do tempo é também um estudo que é estudado pela neurologia. E aí, quando nós olhamos para esse aspecto, o que acontece? A criança, pessoal, por que a visão dela de tempo é de um tempo que está passando de uma forma mais lenta? Porque ela está vivendo pela primeira vez aquelas experiências, né? Então, quando ela anda, quando ela fala, quando a mãe ensina uma coisa, quando o pai ensina uma coisa, quando ela vai para a escola, ela está sendo bombardeada, como se fosse ali, né, um caderno que eu estou pegando e estou enchendo ele de informações. Então, o cérebro da criança, ele é muito mais ativo do que o cérebro do adulto, né? Por isso que aí existe uma condensação energética, isso aí tem a ver com os nossos neurotransmissores, com os nossos neurônios, onde a gente tem um gasto de energia maior para que essas aprendizagens aconteçam, então a nossa percepção de tempo, ela fica demorada, porque a nossa energia, ela está onde? Nesse processo do desenvolvimento. Isso na criança. O adulto, ele passa pelas coisas que ele já passou outras 10 vezes, né? Eu posso hoje ir fazer uma viagem num lugar diferente, mas não é novidade para mim falar, não é novidade para mim uma comida, não é... Tudo a gente já
tá assim preenchido, vamos dizer, a gente já conhece. Então, o nosso cérebro, ele funciona numa velocidade muito mais reduzida que a da criança, porque a gente não precisa de energia para produzir esses conhecimentos que a criança produz. A criança, toda vez que ela aprende algo novo, o sistema cognitivo dela se desequilibra e passa por um processo, né, ali de desequilíbrio para que ela possa se reequilibrar e majorar essa nova informação. Né? Piaget, ele traz esse conceito para nós. Ele vai falar de um processo de desequilíbrio, quando a criança acessa uma nova informação, na medida em que ela se desequilibra, ela vai, né, ali entrar num processo de homeostase, que é uma homeostase daí, então, cognitiva, para que ela possa acomodar essa nova informação, e a partir da acomodação, ela vai gerar um processo de equilibração marjorante. Então, ou seja, tudo isso tem um dispêndio de energia muito grande para a criança. O adulto, ele não passa por isso, gente. O adulto, ele só vai, né? A criança, quando ela está andando de carro, ela vai assim, ó, olhando ao redor dela, né? Quando a gente está aprendendo a ler, todo outdoor que passa, toda fachada, a gente lê, né? É muito comum isso na criança. O adulto, ele entra no carro e ele dirige sempre pelo mesmo caminho. É raro um adulto que fala assim, hoje eu vou para casa por um caminho diferente. Né? A gente escova o cabelo sempre com a mesma mão, a gente escova os dentes sempre com a mesma mão, a gente faz as nossas ações do dia a dia no automático. Então, o que acaba acontecendo? O nosso sentido de percepção de passagem do tempo, ele se torna muito mais o quê? Automático. Então, por isso que a gente tem, e aí a gente acha, né, que às vezes, é porque eu tô ficando velho, porque eu passei dos 30. Não, pessoal, isso é uma mudança que é uma mudança cognitiva, e que acontece. Né? E que se a gente parar para analisar, tá aí a neurociência para explicar isso para a gente por meio das nossas sinapses, dos nossos neurônios. Né? É uma mudança que é física e que a gente sente no nosso aspecto social, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar sobre isso? Não? Eu passei aí para vocês, né, de slide, porque o que a gente falou já aqui, nós já falamos bastante dessa questão, né, dos fatores ambientais. Aqui vai falar um pouquinho para nós também de alguns fatores presentes na vida intrauterina, né, nos primeiros anos de vida, que fala assim, ó, podem interferir negativamente no processo de desenvolvimento e acarretar dificuldades para a criança atingir a plenitude de suas capacidades. É o que nós estávamos falando, né, até agora aqui um pouco, sobre tanto os aspectos físicos quanto os aspectos biológicos, tá? Nesse próximo slide, pessoal, vocês têm aí só tomar um tererezinho, que eu já estou bem à vontade com vocês viram, né? Já estou até tomando tereré. Ô, Ju, deixa eu até aproveitar o gancho dessa parte da vida intrauterina aí, Uhum. e falar sobre uma experiência, né? Eu estou fazendo o curso de adoção, para quem não sabe, eu estou passando pelo processo de uma futura adoção, então a gente tem um curso que a gente tem que cumprir. E no curso, uma das coisas que eles colocaram que eu achei muito interessante, porque eu particularmente não imaginava que era dessa forma, era sobre isso, os aspectos de vida intrauterina. Uhum. Que a criança adotiva, às vezes tem gente que pensa, né, tipo, eu vou adotar com 6 meses, com 2 meses, porque aí ele não vai ter aprendido coisas erradas. Mas essa criança, ela vai trazer um aspecto de vida intrauterina com ela, que ela do mesmo jeito, né, a gente tem que já estar ciente que ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, ela vai ter, às vezes, um atraso no desenvolvimento dela, né, por causa dessa vida intrauterina, a gente não sabe como que foi o passado, e existe um passado, né, não tem como a gente apagar esse passado, então existe, então, aí foi aí que eu aprendi sobre isso, né, que realmente a vida intrauterina influencia na pessoa durante toda a fase do desenvolvimento dela. Uhum. Exatamente isso, Rafa, né? Mas é porque, gente, não tem como a gente indissociar, né, o sujeito e o meio. Não há, isso é impossível, gente. Não existe só um corpo biológico, né? Igual o Rafael falou, vou pegar e vou adotar um bebezinho, tipo, a mãe pariu, eu já vou lá e busco a criança e trago para mim. Gente, isso tem pesquisas que falam dentro da neurociência sobre isso. Nós temos memórias que são memórias celulares. Então, uma criança, por exemplo, quando ela é doada,
né? Esse ato da mãe gerar, gestar e doar essa criança gera uma memória que é celular e uma memória que é sensorial nessa criança. E isso fica arquivado ali nela, né? Quando ela cresce, gente, numa situação, você tem, por exemplo, uma pessoa que ela é adotada e ela não tem isso bem elaborado. Numa situação em que ela sente que alguém está saindo da vida dela novamente, aquela situação vai ser um gatilho para que essa memória celular e essa memória sensorial sejam ativadas. Já vi casos de pessoas que não sabiam que eram adotadas, viviam como, né, a mãe tivesse parido e fosse a mãe biológica ali, e a pessoa tinha um sofrimento muito grande, por exemplo, quando passava por um abandono no relacionamento. E aí ela falava, olha, minha mãe é tudo para mim, mas eu me sinto abandonada. Por quê, pessoal? Porque há uma memória que é celular, é sensorial. O corpo sabe que a mãe biológica foi embora. Essa memória, ela não é consciente, ela não está no campo da razão, mas o meu corpo sente aquilo ali, né? Então, essa questão, gente, da vida intrauterina, existem N estudos, eu trabalho com psicanálise, para quem não sabe, a psicanálise fala muito sobre os traumas intrauterinos, fala, né, a criança, já atendi casos, por exemplo, de criança que a mãe teve câncer na garganta enquanto gestava a criança, nas cordas vocais, e aí a criança nasceu e não falava, por exemplo, né? Então, existem, pessoal, uma série de situações que acontecem nesse aspecto desde quando a criança está sendo gerada, quando ela está sendo gestada. E isso interfere, sim, no processo de desenvolvimento da criança. Entenderam? Deixa eu ver que parece que tem alguém que falou aqui. Rafa, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Não, só isso mesmo. Alguém falou mais alguma coisa? A Dorcas que levantou a mão. Ah, pode falar, Dorcas. Aqui onde eu moro, Onde você mora, mulher? eu moro aqui perto do Vale dos Sonhos, eu moro no assentamento. Moro no sítio. Aqui, eu tenho uma paciente na minha área, e na verdade ela está virando a minha amiga, que a gente faz caminhada todo dia. Aí ela contando para mim que a menina dela é adotada, tem 8 anos. E a menina direto vem reclamando que está sonhando com a mulher branca, assim, assim. Ela falou para mim, falou, Dorcas, você está quase na hora de eu falar a verdade para ela. Porque realmente, do jeito que ela prescreve a pessoa, é a mãe dela. É a mãe dela. Só que ela não sabe que a mãe se suicidou. Então, assim, vai ser 2 baques, né? Você vai ter que contar a verdade que ela é adotada e que a mãe já é falecida. Então, assim, aí eu fiquei, agora vocês falando isso, eu fiquei na minha cabeça imaginando isso. Uhum. É isso mesmo, né? Para você ver, não tem como, pessoal, essa memória, ela existe. E não é uma memória só, como eu estou dizendo para vocês, no campo do inconsciente, como diz isso aí é comprovado, é uma memória que é uma memória biológica, está na nossa célula, né? Tem pesquisas que falam sobre isso, entendeu? Né? Não que não dê certo, pessoal, mas que existem essas memórias, e aí a gente tem terapia, tem as intervenções para poder ajudar a pessoa a conviver bem com isso, né? Pessoal, aqui, vocês estão vendo meu slide de novo? Sim. Sim? Né? Sim. Aqui, eu queria chamar a atenção de vocês bem para esse slide, que fala assim para nós, ó. E aí aqui, esse slide, ele vem com uma forma de crítica, né? Os países, pessoal, de primeiro mundo, vou pegar um país, Canadá, né, por exemplo. O investimento, isso, se vocês, às vezes, vocês assistirem filme, série da Netflix, a gente vai ver muito isso, né? O investimento na pré-escola, né, nessa fase de creche, depois pré-escola, ele é assim, lá em cima. Então, se a gente tem de 0 a 100%, 80% está no investimento da pré-escola, da creche, né, da educação ali escolar, e 20% está no ensino superior. Por quê, pessoal? Porque
É como eu disse para vocês. Se eu tenho um sujeito que eu quero que ele seja um adulto funcional com todas as suas capacidades cognitivas, né, caminhando ali harmoniosamente, eu não tenho que deixar para estimular ele quando ele estiver na faculdade, né? Eu não tenho que dar condições para ele quando ele estiver na faculdade. Eu preciso gerar esse processo de estímulo na infância, né? Aí a gente vê a realidade do Brasil. Gente, no Brasil, o maior subsídio, o maior investimento que nós temos é no ensino superior. É o contrário, né? Quando a gente olha para essa realidade da creche, da pré-escola e da educação escolar, a gente tem muito pouco subsídio para essa área, né? As escolas, elas estão cada vez mais sucateadas, né? As verbas, elas são irrisórias perto do que a gente precisa. Creche, né, nos municípios pequenos, tem muito mais demanda do que efetivamente vagas. Então, a gente vê justamente o contrário, né? Então, aí, às vezes, as pessoas falam assim, por que que aqui no Brasil eu vejo isso muito no ambiente acadêmico, né? No ambiente acadêmico, tem pessoas que, às vezes, chegam na educação do ensino superior sem terem uma leitura que seja uma leitura de compreensão mínima, né, sem ter uma escrita que seja uma escrita ali, né, minimamente ali coesa, coerente, e aí tá no ensino superior, né? E aí o que eu vejo? As pessoas entram num processo de sofrimento muito grande quando elas chegam assim no ensino superior, porque o ensino superior, ele exige, né, ele tem uma exigência maior, uma complexidade maior, né? Eu preciso ter capacidades cognitivas mais refinadas, mas a pessoa não tem. E aí ela não tem porque ela é desinteressada ou porque ela é preguiçosa. Não, gente, ela não tem porque ela não teve uma boa base, né? Eu vejo, por exemplo, na minha realidade enquanto docente, né, o que eu percebo? Às vezes existem pessoas que acabaram de sair do ensino médio, que, era para a cabeça estar fresca, né? Era assim para a gente estar cheio de ideia. E aí essas pessoas, elas não têm capacidade de articulação de um texto, né? Então, assim, aí o que eu percebo na minha realidade? Psicologia é um curso que muitas pessoas, assim, que estão numa segunda graduação fazem, né? As meninas têm uma turminha aí que pode contemplar isso que eu estou falando para vocês, né? Que já estão numa segunda graduação, já estão num outro momento da vida, e aí eu vejo que essas pessoas, elas conseguem trazer um resultado de leitura, de escrita, de compreensão, de coesão, de coerência, muito maior, né? Aí eu me questiono, gente, mas não era para ser o contrário? Porque essa galera que saiu do ensino médio acabou de estudar, né? Mas é justamente não. Por quê? Porque a gente não tem uma boa base, né? Então, quando eu falo, turma, de processo de estimulação, né, eu não estou falando só desse aspecto físico, eu estou falando de uma escola, de uma creche, de uma rede que também precisa estar articulada a isso. Porque não adianta eu querer ter um bom engenheiro, né, ir lá contratar um baita do engenheiro para minha casa e tal, se esse engenheiro não teve uma boa formação, se ele não tem o quê? Um solo firme, como eu falei para vocês, né? E no Brasil, como eu estou dizendo para vocês, a gente tem justamente o contrário, porque a maior verba que nós temos de subsídio para a educação está condensada no ensino superior. Porque o ensino superior, gente, ele é rentável para o Estado, né? O ensino superior, ele gera emprego, ele gera, você põe uma pessoa para estudar via ProUni, via FIES, via financiamento, você está gerando movimentação econômica para o mercado, né? Você está gerando pessoas ativas, né, nesse processo dentro da educação, não que isso seja errado, gente, isso é extremamente necessário também, e você está gerando mão de obra, né? Você está capacitando mão de obra. Só que mão de obra que muitas vezes a gente não tem uma boa fundação, não tem uma boa base, justamente por conta dessa problemática que eu estou dizendo para vocês, tá? Alguém, gente, quer falar algo sobre isso? Deixa eu ver aqui quem que levantou a mão. Oi, minha querida, pode falar. É eu. Quem? Eu.
É a Dorcas. Oi, pode falar. Eu lembro que quando eu estudava, quando eu era criança, adolescente, a gente tinha o hino nacional, rezava todos os dias. Hoje em dia, pergunta para um menino se ele sabe a letra do hino nacional. A maioria não sabe, não. Para você ver, né? Tanto que a educação está. E aquele tempo, a verba ainda era bem menor do que hoje, né? Tá certo que os governantes deixam a desejar, mas aquele tempo era bem pior, né? Sim. Mas os professores ali, e também não é culpa dos professores, não, porque os professores também, eles pegam no pé, mas não adianta, chega em casa, os pais abrem a mão, não deixa, não põe, não ajuda as crianças, não põe para estudar, deixa o menino à vontade, e aí, como é que vai aprender? Uhum. Oi, Ju, Elisângela, você tá por aí? tô aqui. Eu ia falar agora. Ju, Ah, pode falar, minha querida. nesse caso que a colega falou aí, eu, eu posso dizer que a demanda hoje, a cobrança em cima dos professores é tão grande por causa da defasagem. Então, a cobrança é muito grande nos professores para quê? Alfabetizar. Então, muitas vezes, os professores de sala regular deixam um pouquinho a cultura, né, para enfatizar um pouco, focar um pouquinho mais nessa parte do aprendizado da criança em sala de aula. É difícil? Ainda falta? Falta. Ainda falta, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, mas eu estava até conversando esses dias com a Lívia e com a Carol, que é do CAE, que muitas vezes a gente reclama muito da educação de Barra do Garças. Hoje eu estou em outra cidade e o que eu vejo? A educação de Barra do Garças está nota 1000 e as pessoas não dão valor em tudo que o povo daí está fazendo pela educação. Muitos ainda não vê todos os detalhes porque está um pouco lá de fora. Mas se começar a adentrar um pouquinho dentro das escolas e ver o quanto todos os professores estão sendo cobrados, o quanto toda a equipe está sendo cobrada, até os psicólogas, porque cada escola hoje em dia tem uma psicóloga para atender essas crianças. Tem muita coisa que precisa mudar? Tem. Mas a gente também tem que dar esse voto de confiança e fazer a nossa parte em casa. Sim. Com Ai, certeza, desculpa. Elisângela. Imagina, era para você falar mesmo, eu ia pedir para você falar, porque você tem essa realidade da escola, né? Eu queria que você, a Ananda, se estiver por aí também, que vocês comentassem um pouco sobre como vocês enxergam esse papel vincular da família com a escola. No meu ponto, sim, que eu vivenciei, porque a minha realidade é diferente da Ananda, por exemplo. Uhum. A minha realidade era na sala de recurso. Sim. Então, o meu elo com os pais era muito grande. Então o meu elo com os pais era 99,9%. Então, eu tinha um apoio 100% dos pais. Em caso, a sala de recurso, porque eu trabalhava com crianças especiais. Então, nesse ponto, os pais eram muito participativos e eles tinham que participar, que a própria lei exigiam deles, o PPP da escola exigia deles. Então, eu estava sempre cobrando essa presença. Então, graças a Deus, eu não tive falha nesse ponto. Agora, eu acho que acredito que a realidade da Ananda é diferente. Uhum. Ananda, Eu, você por exemplo, está por aí? Estou aqui. O que a gente percebe na educação pública no modo geral. Eu trabalho em Aragarças há um tempo, trabalhei também aqui na Barra. A nossa demanda são com crianças totalmente desassistidas na questão da família. Então, é uma questão que já vem lá de trás. Então, é a mãe que tem problema com entorpecente, que está ali na prostituição, o pai que está preso, ou o menino que vive com a avó, ou com algum conhecido. Então, assim,
a gente percebe a escola ela não tem esse apoio da família, é nós e nós mesmos. Então, se a gente quiser fazer algum trabalho, é nós com o próprio aluno. Nós não temos esse respaldo da família. Então, que dificulta muito o trabalho na educação, porque não tem, aí a gente não tem nem o apoio da família e muito menos do Estado. Nós não temos medidas que nos ajude a trabalhar, por exemplo, a indisciplina na escola, porque, então, assim, aí dificulta todo um trabalho da aprendizagem, da questão da ordem dentro da escola, aí vira aquele efeito dominó, efeito cascata, que os professores não têm valor na questão mesmo do quesito salarial, na questão, a sociedade hoje já inverteu esses valores, porque hoje o professor ele não tem ninguém vê o professor hoje como alguém para ajudar, então ali como um mediador em relação à família, então dificulta bastante. Uhum. Sim, são realidades diferentes, né? A sua e da Elisângela, exatamente. Aí, pessoal, é onde eu entro com vocês, né? Então, a gente está falando de estimulação. Como que a gente consegue, então, ter indivíduos que tenham todas as suas capacidades ali, né, cerebrais, sendo desenvolvidas, se a gente não tem um ambiente que favoreça isso? Vocês estão vendo como que, né, igual a Ananda falou, com crianças desassistidas, com jovens desassistidos. Então, não tem como, né, a gente olhar só para esse aspecto biológico, né? A gente precisa olhar para esse aspecto do ambiente que essa criança, que esse jovem está inserido também, né? Alguém, pessoal, gostaria de falar mais alguma coisa? Obrigada, meninas, pelo depoimento de vocês, viu? Professora, eu quero comentar em relação ao modelo educacional. Então, a gente tem um modelo educacional lá do século passado, então, que também dificulta a questão da aprendizagem. Então, assim, eu quero que um aluno fique 5 horas quietinho, sentado na carteira, sendo que ele tem todo esse desenvolvimento aí dos estágios de aprendizagem, dessa energia, que ele não vai ficar. Aí, o que eu vou falar? Que ele tem o quê? Tem o TDAH, tem aí o monte de laudos que a gente vê o tempo todo. E não, é a fase que aquela criança está passando. Que ele vai pular, ele vai ficar fazendo bagunça mesmo. Então, assim, é complexo. O Ananda tem um vídeo, inclusive depois, se vocês quiserem, eu deixo o link dele aqui para vocês, né, no grupo. Chama-se assim, História da Psicologia Escolar no Brasil. Eu acho que até sugeri para vocês em sala de aula. Nesse vídeo, a historiadora, uma historiadora, ela fala assim, que no Brasil, desde que o Brasil foi colonizado, tudo mudou, menos a educação. Então, eu acho assim forte essa fala dela, né? Porque são 500 e tantos anos desde que o Brasil foi colonizado, né? Então, mais de meio século, não. São mais de meio milênio, né? São 5 séculos de histórias, de mudanças, tudo mudou. Isso que você falou é muito pertinente, né? Tudo, gente, tudo mudou. As crianças mudaram, a forma como a gente aprende mudou, né? A forma como a gente obtém informação mudou, mas a escola não mudou, ela continua exatamente a mesma, né? Se a gente olhar para as paredes hoje de uma escola, a gente está ainda no modelo de parede do ensino tradicional, dessa sala fechada, quadrada, um sentado atrás do outro, né? Gente, eu dou aula desde 2016, que eu estou na experiência da docência, 2017, e eu nunca entrei numa sala em que os alunos estivessem sentados sem ser um atrás do outro. Nunca. Né? Às vezes a gente vai... E assim, pessoal, isso quando a gente olha aí para as novas metodologias de educação, de estimulação, a ideia é que as pessoas estejam sentadas num círculo, se olhando, né, ali naquela interação. E a gente entra na sala de aula e os alunos estão sentados um atrás do outro.
entendeu? Né? Por quê? Porque a gente ainda tem a educação como um espaço de ordem, né? Como um espaço de controle social. A educação é um mecanismo de controle social. Hoje a educação, ela controla o transtorno da criança, ela controla a infância da criança, ela rotula essa criança, né? Então, assim, é um instrumento de controle, né? Do Estado, infelizmente. Né? É uma realidade que nós temos, entendeu? Achei muito pertinente essa sua fala, Nanda, é isso mesmo, né? Alguém, pessoal, gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Os demais aí estão quietinhos. Edilaine, que está aí também. Deixa eu ver quem mais que está aqui nos meus nomes. A Milena. Milena, você que acabou de ter um baby, o que você está achando desse papo de desenvolvimento infantil? Cadê a Milena? Tá aí? Tô achando muito interessante, muitas coisas novas, né? Muito bom. Para mim, assim, tudo é novidade. Eu vou pesquisando bastante coisa, mas não é sempre também que eu tenho muito tempo, né? Mas eu vou usando aí das redes sociais, no Instagram, vou vendo os médicos, especialistas, e vou dando uma olhada no que eu acho interessante, né? E vou até usando com a minha filha mesmo as coisas assim para o desenvolvimento dela, né? Eu vou usando bastante coisa. Aí eu vou vendo se ela tá chegando ao que eles dizem, né? Tipo assim, cada etapa que tem um marco, né? Desenvolvimento, eu vou usando. Sim. Acho muito bom, ajuda muito, sabe? Para quem é mãe de primeira viagem e não tem ideia do que fazer. Sim, sim. Isso é legal, igual a gente estava falando, tá vendo? A tecnologia, ela auxilia nisso também, né? O acesso à informação. Sim, só tem que saber, assim, garimpar o que é que realmente é uma informação válida, porque tem muita coisa, assim, que ou é desatualizada, ou as pessoas estão falando muita abobrinha igual. Eu vejo muito aquela venda de sono para as crianças. Fala seu filho de um mês dormir até 10 horas por dia para você dormir a noite toda. Gente, isso não existe. A criança vai acordar de hora em hora porque o estômago dela é pequeno para o leite. Não tem isso. É umas viagens, às vezes, assim, só para, eu falo, extorquir realmente as pessoas que são leigas no assunto, porque realmente é cansativo, mas é normal, eles vão aprender ainda a dormir e tá tudo bem. Com o tempo vai dormindo mais, e acontece mesmo. Sim, isso mesmo, né? Mas é a importância da gente saber buscar informação de qualidade, né? Exatamente. Obrigada, minha querida, muito bom. Por nada, beijo. Ju, eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto da questão da escola, né? Que a estrutura de ensino nunca realmente se mudou desde a história do Brasil, né? E o ser humano, ele está sempre evoluindo, né? Desde que surgiu aí, está em constante evolução. E o ensino está cobrando essa mesma coisa desde o passado da história. E é uma coisa que eu fiquei, assim, bem que agora pensativo bastante sobre isso. É bem interessante. Mas é isso mesmo, né, Edilaine? Isso é triste. É triste, né? Mas eu vejo assim, ó, um momento como esse que a gente está tendo aqui hoje, né? Isso aqui é uma novidade para a educação, entendeu? Que só foi possível a partir da pandemia, né? Então, assim, isso aqui é um, vamos dizer assim, mas também é algo que está fora do sistema da educação. Porque quando a gente pensa um curso, né, numa modalidade online, um workshop, a gente está pensando um serviço para além do sistema da educação, né? Mas a gente volta para a educação, é exatamente isso, não mudou, continua do mesmo jeito, né? Exatamente, é isso mesmo, Edilene. Aí é onde eu falo para vocês, pessoal, a gente vem nessa intenção de falar sobre uma criança saudável, sobre um desenvolvimento saudável, mas o desenvolver saudável da criança, ele vai muito além do aspecto cognitivo, do aspecto físico, né? Ele tá nesse espaço da escola, ele tá até assim, gente, na nutrição.
A criança que ela não tem uma nutrição adequada, o cérebro dela não desenvolve como deveria desenvolver. Entendeu? Né? Tem um documentário que se chama... Como é que é o nome daquele documentário? Esqueci agora. Depois eu vou encontrar ele. Tem na Netflix. Eu vou indicar ele para vocês. Esse documentário, ele fala assim... Ele mostra um grupo de pesquisa e aí tem o grupo controle. São 2 grupos, né? O Começo da Vida é o nome do documentário. É muito bom. Recomendo todo mundo aqui assistir. Depois vou mandar para vocês lá no grupo também. E aí ele mostra um grupo controle. E aí é assim, ó, tem um grupo que ele recebe estimulação e nutrição adequada por 5 anos as crianças, e no outro grupo ele não recebe a nutrição e a estimulação adequada. Aí eles fazem um processo de imagem do cérebro dessa criança. Gente, o cérebro da criança que foi estimulado e que foi alimentado adequadamente, ele tem muito mais redes neurais do que o cérebro da criança que não foi. Né? Então, acontece, é isso. Né? Não tem como a gente negar. Então, os aspectos, pessoal, eles são assim, em todos os sentidos, né? É um problema ligar ao outro, né? Uma coisa um problema ligado. Exatamente, né? Aí fica aí para nós resolvermos, a galera da educação, os psicólogos, pedagogos, da saúde, né? Rafa, você levantou a mão, tá aparecendo aqui, a Dorcas também, podem falar. Para comentar sobre uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é da sociologia, a história da Mala e Kamala. Você sabe que eu adoro a história da Mala e Kamala. Gente, o Rafael adora essa Mala e Kamala. A história da Mala e Kamala, que o meio social, o meio que a gente vive, totalmente influencia, né, no que nós somos. A Mala e Kamala eram 2 meninas gêmeas que foram criadas com lobos, os pais jogaram ela na mata, e aí elas cresceram junto com lobos. E quando encontraram elas, depois de muitos anos, elas andavam de 4 patas, né? Elas não andavam em pé, que nem a gente. Elas eram iguais os lobos. Elas uivavam, elas não falavam. Então, isso foi uma das histórias da sociologia que mostra que o meio social influencia também em quem nós somos e o nosso desenvolvimento também. Exatamente, é isso mesmo. Isso que o Rafa está falando, pessoal, outro dia eu até comentei isso com ele, né? Por exemplo, nas pesquisas do desenvolvimento, numa situação igual a essa da Amália e da Kamala, né? Elas nunca falavam, né, Rafa? Comportamento vocal? Não, elas não falavam, elas só uivavam como os lobos. Então, o que isso não sou eu, tá, gente, que estou falando. O que a ciência do desenvolvimento fala? Que a criança ela tem até 7 anos para aprender a ter comportamento vocal. Se passar de 7 anos e ela não desenvolver a fala, linguagem vocal, ela não fala mais. Entendeu? Então, assim, a criança, ela, como eu estou dizendo para vocês, ela tem um aspecto que é o todo para ser desenvolvida, né? Se ela não se desenvolve numa situação como essa que o Rafa está exemplificando aqui para gente, depois, para ela ser inserida... Gente, tem um outro caso também, tipo esse, Rafa, que você está contando, que a moça, eu não vou lembrar agora o nome, mas a menina, o pai, quando ela nasceu, o pai pegou ela, trancou ela dentro de um porão, e aí, tipo assim, ela vivia dentro do banheiro desse porão. Então, quando encontraram a menina, que se eu não me engano, acho que ela já tinha, assim, uns 10 anos, ela nem andava, porque ela passava o dia deitada no porão, ela não conseguia nem movimentar as pernas, entendeu? E aí, quando encontraram, é um outro documentário também, agora eu não vou lembrar o nome do caso para falar para vocês, mas aí, assim, quando encontraram essa menina, na época foi um boom nos Estados Unidos, porque essas teorias do desenvolvimento, elas estavam, assim, fervilhando. E aí eles falaram, agora é a hora da gente ver se realmente o estímulo ele funciona. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, a menina ela tinha assim uma rede de apoio assim gigante nos Estados Unidos inteiro. O governo parou para fazer intervenções com essa menina. Por quê? Porque seria uma forma de comprovar se eu estimular, se a criança consegue aprender.
Gente, e assim, ela aprendeu a andar de uma forma rudimentar, mas aprendeu, mas falar ela nunca conseguiu, né? Ela conseguia, tipo assim, aí tem o acompanhamento dela, eles acompanharam ela até os 18 anos, na história mostra, né, as pesquisas e tal, ela conseguia se comunicar verbalmente, assim, de algumas formas, né, com alguns gestos, como se fosse muda, realmente. E aí, gente, ela tinha capacidade de fala, ela tinha corda vocal, ela não era muda, mas ela não falava, entendeu? Por quê? Porque esse aspecto cognitivo dela não foi desenvolvido, né? Então, aí, eles puderam comprovar que, realmente, se a criança ela não aprender, as teorias falam que até 7 anos ela não aprende mais depois. Ela vai aprender com o meio que ela está inserida, né? Podem falar, pessoal. A Dorcas levantou a mão, Elisângela levantou também. Podem falar, tá? Professora, eu fico assim, fico até com medo, né? Porque eu tenho um autista não verbal ainda, né? E assim, tô nessa busca, né? E eu vejo todas nós mães atípicas, a gente fica correndo atrás com esse sonho dos nossos filhos falar, né? E só que eu vejo muito avanço na clínica, eu vejo muito avanço dessas crianças que com 6 anos, 7 anos, 8 anos, começando a falar. Igual nós temos depoimentos aqui nos grupos da Associação das Mães Autistas, de crianças que estão começando a falar a partir dos 8 anos. Sim. Então, aí eu questiono, será que tem essa capacidade mesmo? Será por que essa pesquisa mostra que não tem? Ai, meu coração chega a dar um aperto, com medo. Então, minha querida, mas aí é assim, ó. Aí a gente tem uma nuance que é um pouco diferente, tá? Porque as pesquisas, elas são assim, elas pegam algumas crianças, vem um teórico, ele faz vários grupos, né, vai testando, e aí ele traz uma teoria, tá? Então, assim, há um consenso dentro da psicologia do desenvolvimento que se a criança não falar até essa idade, depois ela não vai falar mais, tá? Porém, quando a gente fala de autismo, aí nós estamos falando de uma outra nuance, porque o autismo é um espectro, tá? Um espectro, gente, então imagine que assim, ó, a gente tem isso aqui aberto, tá? Então você tem aqui, ó, uma pessoa transitando de um lado para o outro, certo? Então, quando a gente está falando de um transtorno do espectro autista, a criança, ela caminha dentro desse espectro. Tanto, Elisângela, que eu já vi exemplos, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista, que ele falava até 5 anos. Quando ele fez 5 anos, ele parou de falar. Entendeu? Porque o autismo, ele vai e volta de um aspecto menos funcional para um mais funcional, né? De um caso mais grave para um caso menos grave. Só que se eu pego uma criança que ela tem mais funcionalidade, se ela deixa de ser estimulada, ela pode passar a ter menos funcionalidade. Entendeu? Então, aqui, eu vou te falar a minha concepção, né, que eu gosto muito de estudar desenvolvimento humano, e aí eu vou te dar uma opinião que é minha, tá? Como estudiosa do desenvolvimento, eu acho que aí a gente não pode cair nessa regra, que seria essa regra assim, tá? Se a criança fala até 7 anos, porque aí nós não estamos falando de crianças que têm transtornos. Aí essas pesquisas, elas precisam ser estudadas dentro de uma amostra que seja de crianças também com transtorno. Entendeu? Né? Então, o que eu vejo? Existem, sim, crianças. Esse menino, por exemplo, que eu tô falando para você, com 5 anos ele parou de falar e ele foi voltar a falar, ele já tinha 8 anos. Entendeu? Ele ficou 3 anos sem falar, né? Então, só que é o quê? É estimular, é aprendizagem, é todo esse caminho que a gente sabe aí, né, que uma criança atípica, ela vai ter que seguir. Entendeu? Entendi. Né? Mas e no caso dele, ele já falava, né? Agora, no caso daqueles que ainda não falam. Uhum. Olha aqui.
Apareceu aqui. Ai, Elisângela. Então, Essa fase é boa. essa fase é, quantos aninhos ele tem? 2 anos e 9 meses. Que bom, né? A minha menina tem 10. Ela Aham, demorou, ela começou a falar com 2 anos e 1 mês. sim. Mas ela também é. Só que o dela é nível 1, o neném já é nível 2, né? Suporte 2. Só que o neném, eu tô até mais feliz porque tá saindo os balbucios agora, coisa que nunca saiu nada e tá saindo. E a minha preocupação não é só com os meus filhos, é com os meus pacientes, porque eu tenho um que é grau 3, né? E o caso dele é muito sério. Então, assim, ele já tem 6 anos, está indo para 7 anos, ele não fala nada, ele não balbucia, ele não entende os comandos. E então, assim, está sendo um dos meus maiores desafios. Então, eu quero buscar aprender um pouquinho mais para me poder ajudar, auxiliar ele, né, nesse processo. É toda uma equipe, né, que trabalha com ele. É uma criança que não vai para a escola, só em terapias, só em terapias. Ele passa a manhã inteira em terapias. Ele tem 20 horas mensais comigo de terapia. Nossa. Então, assim, é muita terapia que ele faz. Aham. Isso aí, é devagarzinho as coisas vão. Pois, o Elisângela, é Elisângela, de que cidade? Oi? Você é de Barra do Garças ou não? Isso, só que eu estou em primavera agora. Ah, tá. a Elisângela estudava psicologia com a gente lá na catedral, Rafa. Ah, sim. Gente, eu tô com saudade, aqui é totalmente diferente. Volta para Barra, Elisângela. Não, deixa eu aqui por enquanto que tá bom. Gente, mas ó, essa questão do autismo, nós precisamos ter uma outra consideração aqui também, tá? Lembra que eu expliquei para vocês, pessoal? Tem até um slide aqui, eu vou tentar compartilhar ele com vocês, só para usar como exemplo. Deixa eu achar aqui que ele está bem já no finzinho. Aqui, vocês estão vendo, pessoal? Sim. Sim, então, né? Sim. Sim? Tá. Gente, peraí só um pouquinho, gente, que eu tenho umas criaturas aqui que eu não sei. Isso de Deus. Vocês estão escutando? Me faz passar vergonha. Olha, é só por Deus, viu, gente? Pessoal, vamos voltar aqui, ó, tá? Observem comigo aí essa figura, a primeira que está escrito recém-nascido, tá? Depois a segunda, 6 meses, e a terceira, 2 anos, certo? Aqui, pessoal, é uma imagem de como que funciona a multiplicação das nossas ramificações aí, das nossas estruturas mentais, tá? Então, dentro do nosso cérebro, o nosso conhecimento, ele fica armazenado dentro dessas tirinhas, vocês estão vendo essas raízes, né? Funciona exatamente dessa forma aqui, tá? Numa primeira imagem, que é aqui do recém-nascido, vocês estão vendo que tem bem pouco, né? A gente nasce com poucas estruturas mentais, é o feijãozinho que eu falei para vocês, e aí depois elas vão se multiplicando, conforme nós vamos interagindo, nós vamos sendo estimulados, aí elas vão aumentando. Com 2 anos, olha só, a gente já tem um monte, né? O que eu vejo aqui, pegando o gancho aí do que a Elisângela nos trouxe aqui, a questão do autismo, tá? Elisângela, se você pega uma criança hoje de 8 anos, né, que não fala, que não tem comportamento vocal, que está dentro do espectro, o que acontece? Será que essa criança, em que momento que ela teve esse diagnóstico? Em que momento que ela passou a ser estimulada? Né? Porque eu também não posso dizer que essa criança não vai ter capacidade de aprendizagem se for uma criança que começou um tratamento com 5, 6 anos. Realmente, 5, 6 anos é tarde para você começar um tratamento para uma criança desenvolver comportamento vocal, entendeu?
né? Porque o momento do cérebro que mais está sendo ativado e produzido essas sinapses, né, essas estruturas mentais, é aqui de 0 a 3 anos. É o momento que a criança mais aprende. Então, eu enxergo hoje o autismo de uma forma mais promissora. Porque há 5, 6 anos atrás, a gente não falava do diagnóstico como a gente fala hoje. Entendeu? Por exemplo, você trouxe aqui o caso, né, que você tem a sua filha e o seu filho. Com quantos anos que você teve o diagnóstico da sua filha? A da minha filha demorou. Tanto que é que, de vez em quando, a gente até meio que se pergunta assim, será que tem? Porque de menina é um pouco mais difícil, né? Igual a Lorena, ela desenvolve bem, ela tem algumas características diferentes, porque a Lorena, o que predomina a Lorena é o TDAH. Então, foi mais difícil o TEA nela. Agora, no neném, não. No neném, desde pequenininho, eu já fui percebendo alguma coisa diferente no neném. E também o neném, ó, já tá ali nervoso. Alguma coisa está acontecendo. Então, assim, o neném, ele é muito agitado. Ele batia muito a cabeça na parede. E o do neném, eu já estava estudando, eu já tinha feito neuropsicopedagogia, eu já tinha todo assim, então eu consegui detectar mais rápido do neném. Agora, a da Lorena, não, a da Lorena eu não consegui perceber realmente, assim, olhava na Lorena e falava, nossa, minha filha é autista. Não, hoje não, hoje é diferente. Então, é justamente isso, né? Então, quando você fala assim para mim, será que ele não vai desenvolver? Mas ele está sendo estimulado desde muito cedo. Então, a chance dele desenvolver, dele ter altas funcionalidades é muito maior. A questão é que, igual, gente, o diagnóstico do autismo, tal como nós falamos hoje, isso é muito recente, né? Eu me lembro quando eu vim morar em Barra do Garças em 2017, que eu fui trabalhar numa clínica que trabalhava com ênfase, né, com crianças autistas, e assim, era tudo muito ainda assim, sabe? A gente recebia crianças já de 10 anos do interior, crianças que, né, que não tinham funcionalidades, que vinham com 10 anos para um tratamento, entendeu? Então, eu vejo de uma forma muito promissora. Por quê, pessoal? É como eu mostrei para vocês lá na imagem do cérebro, né, das estruturas mentais. O cérebro, se ele é uma planta, gente, se eu estimular, ele vai me render resultado. Pode ser resultados diferentes. Por quê? Porque o meio também tem toda essa influência. Existem as características que são genéticas, que são psicogenéticas, né, que são sociais, que são psicológicas, mas, assim, se a gente estimular, existe, sim, aí uma capacidade da criança se desenvolver. Talvez não plenamente, mas sim se desenvolver. Então, eu vejo de uma forma promissora, né? Desde que essa criança esteja em tratamento desde o início, um diagnóstico precoce. Por isso que é muito importante, aí eu volto na insistência, pessoal, que assim, ó, todos nós que estamos aqui hoje profissionais, nós temos que ter essa visão. Claro que nós não vamos entender de tudo, né? É impossível, mas minimamente a gente conhecer sobre o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento humano, gente, é base para qualquer coisa. Porque se eu percebo algo ali naquela criança, eu consigo encaminhar, eu consigo direcionar a mãe, igual o Eliana, né? O nome dela aqui, que falou que percebeu essa diferença na criança, encaminhou a mãe, orientou a mãe. Gente, isso é parte da nossa função social enquanto profissional. Né, é parte das nossas atribuições profissionais. Então, a gente precisa entender sobre esse processo de aprendizagem, sobre esse processo de desenvolvimento, porque por meio disso a gente consegue ter diagnósticos mais precoces, né? Bem, professora, é por isso que hoje, não sei se a senhora já ouviu falar do método Denver, né? Sim. Está sendo um dos métodos que todo mundo que está trabalhando com autismo está buscando, né? Porque ele vem com esse tratamento precoce desde de 0 anos de idade, desde do início, para poder estimular, né? E eu até comecei a fazer esse curso agora,
né? Porque, igual a senhora falou, a gente nunca sabe tudo, então a gente tem que estar sempre aqui tentando buscar um pouquinho, porque não é fácil, lidar não é fácil. Eu não falo só como mãe, eu falo como profissional que trabalho muito nessa área. E agora eu sou analista do comportamento, eu estou trabalhando em cima disso. Eu tô trabalhando com o método ABA na clínica, então, assim, eu tenho que estar sempre buscando aprender um pouco mais, porque realmente a realidade é completamente diferente. Sim, com certeza, né? Pessoal, Dorcas, você quer falar alguma coisa, minha querida, que você tinha levantado a mãozinha aí? Eu quero me despedir de vocês, que eu vou ter que dar uma saidinha, Ah, pedir desculpa. mas nós ainda temos mais 20 minutinhos para a gente ficar junto. Não, 20 minutos dá para esperar. Tá bom, meu marido disse que 20 minutos dá para esperar. Ah, então espera aí, calma lá. Manda esse homem esperar mais 20 minutinhos, tá? Tá bom. Ai. Pessoal, é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então tá. Turma, eu vou caminhar um pouquinho mais aqui com vocês, tá? Para falar para vocês muito dessa capacidade cerebral, que é o que nós conhecemos por plasticidade, tá? Então, vamos entender o seguinte, né? O nosso cérebro, vou avançar só um pouquinho aqui, para vocês poderem ver. Vocês estão conseguindo ver aí, turma? Sim, eu estou. Eu Tá? também tô. Tá vendo a imagem do cérebro? Sim. Né? Então, vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, assim, o nosso cérebro, ele cresce em tamanho, de fato, só até os nossos 3 anos de idade, tá? Então, assim, eu nasci, vocês estão vendo aí que tem as semanas, né? Então, 15 semanas, 22 semanas, 23 semanas, 25 semanas. Como que é o processo de crescimento do nosso cérebro, tá? 27 semanas e depois, quando a gente nasce. Gente, olha só. Quando eu nasci, a diferença do meu cérebro para o cérebro de adulto é quase a mesma coisa, né? Tá vendo? Muda muito pouca coisa. O nosso cérebro, o que ele vai acontecer? Quando a gente nasce, é pequeno, né? É menorzinho. Então, aí ele vai desenvolver em tamanho. Ele cresce, de fato, né? O nosso órgão, tá, gente? O órgão, o cérebro, ele cresce em tamanho, de fato, só até 3 anos de idade. Se nós pegarmos um adulto e pegarmos uma criança de 3 anos, muito provavelmente nós vamos fazer uma imagem, né, do cérebro, elas vão ter o mesmo tamanho desse cérebro, tá? Ju, então por que nós temos essa capacidade, então, de irmos de comportamentos menos refinados para comportamentos mais refinados? É graças à nossa capacidade de plasticidade do nosso cérebro. O que é essa plasticidade, gente? Nós temos uma proteína no nosso cérebro, que inclusive é essa proteína que causa, né, quando há um acúmulo dela, que causa depois o Alzheimer. Mas é uma proteína normal, todos nós temos ela no nosso cérebro, tá? Essa proteína, pessoal, ela é como se fosse um combustível condutor dos nossos neurônios, tá? Então, é uma cola, né? Ela junta os nossos neurônios e ela faz com que o nosso cérebro tenha uma capacidade de reciclar as ideias, né? De expandir as ideias. Então, ele não cresce em tamanho, mas essa plasticidade, imaginem assim uma manga no pé, que ela cresceu um pouquinho, mas aí, de repente, ela não cresce mais, mas ela ainda está verde. Nesse processo dela estar verde, o que acontece? Ela vai madurar. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. Ele cresce em tamanho, mas essa capacidade que nós temos de plasticidade
vai fazendo com que os nossos lobos, então, lobo frontal, lobos temporais, o córtex, hipotálamo, tudo isso vai se desenvolvendo e vai fazendo com que a gente ganhe mais capacidade de aprendizagem. Por isso que, por exemplo, uma criança, quando ela começa a falar, a gente estava falando da fala até agora aqui, né? A criança, quando ela começa a falar, ela vai emitir ali, em média, 30 palavras, né? Não bem no começo, que ela demora para ter 30 palavras. Na adolescência, quando ela entra no processo das funções executivas, no estágio operatório formal do Piaget, ela já fala mais de 5.000 palavras, né? E o cérebro dela é do mesmo tamanho que ela tinha quando ela era ainda uma criança menor. Só que ele foi se tornando mais maduro. E aí, aquelas redes que eu mostrei para vocês na imagem, elas foram aumentando e trazendo mais capacidade para essa criança, tá? Deu para entender, pessoal, essa parte da plasticidade cerebral? Sim. Deu? Sim. Tá tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Vou abrir aqui para vocês, então, novamente nosso slide, voltar lá. Tá? Deixa eu só anotar um negócio aqui, gente. Aí, pronto. Aqui, então tá. Pessoal, aqui, ai gente, peraí, rapidinho, só que meu fio aqui, aí, pronto, tá? Aqui, gente, nós temos, então, mais uma vez, né, como eu disse para vocês, uma figura que vai falar sobre as nossas habilidades de mudanças, tá? Do cérebro em relação às nossas experiências. Então, vamos olhar aqui, ó, período sensível do desenvolvimento cerebral. Nessa primeira curva aqui, se vocês olharem, nós temos lá a habilidade do cérebro em se modificar em resposta às experiências. Aqui, ó, quando nós somos criança, tá? Aí, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Conforme o tempo vai passando, gente, olha como que essa curva cai. Vocês estão vendo? Né? Ó, a gente começa com 2 anos, a capacidade de modificação do nosso cérebro é muito maior. Vocês estão observando aqui? Estão conseguindo acompanhar comigo? Conforme a gente vai envelhecendo, olha só o tanto que a gente vai perdendo capacidade de modificação do nosso cérebro, né? E na contrapartida, olha só que interessante esse gráfico, mostrando aqui para nós a quantidade de esforço que essa mudança requer, de energia. Então, é por isso aquilo que eu expliquei para vocês no sentido, que o adulto, tudo ele está cansado, né? A criança, ela nunca está cansada de nada, né? A criança, ela sempre tem energia para mais, o adulto, ele sempre está cansado. Porque para nós emitirmos uma resposta, para nós lidarmos com uma experiência nova, a gente leva tudo muito no automático. E isso gera para nós uma resposta automática que gera muito esforço. Para a criança, ela tem um baixo esforço e ela não gera respostas automáticas, ela aprende novas respostas, né? Então, gente, aí eu volto no que eu falei para vocês no início. Olha só o tanto que é importante a gente ter esse cuidado com esse processo da criança. O tanto que é necessário nós estimularmos de forma legal essa criança, né, para que ela possa, de fato, desenvolver as suas capacidades da melhor forma possível, né? Gente, uma criança, o cérebro de uma criança é uma fábrica, assim, de vantagens, de coisas maravilhosas. Só que, infelizmente, a gente não tem uma cultura de estimulação, a gente não tem acesso a essas informações, igual a Milena falou, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente consome sobre esse processo de desenvolvimento. E, assim, é algo que, às vezes, a gente só vai cuidar quando a criança já tem um problema, quando a criança já está com um diagnóstico, né? Quando a criança vem aí a apresentar alguma disfuncionalidade. Mas, na verdade, é algo que a gente tem que começar do início, né? É igual a alimentação. Quando eu trabalhava com criança, algumas pessoas falavam assim para mim, mas meu filho não come isso, não come aquilo. Por que, gente, que não come? Né? Uma vez eu achei interessante, uma paciente levou a menina no médico, no pediatra, e falou, olha, ela não fala, né? Ela fala muito pouco, é muito quietinha.
Aí o pediatra perguntou assim para essa mãe dessa paciente minha, e você conversa com ela? Aí ela falou assim para o pediatra, não converso não, lá em casa a gente é todo mundo muito silencioso. Então, gente, como que eu estou num ambiente silencioso, eu vou querer que a criança tenha fala, que a criança saia tagarelando por aí? Vai, pessoal, não vai, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, esse olhar, no sentido de prevenção. No início, nós que estamos aqui como profissionais, né, hoje fazendo esse curso, mais uma vez eu reforço essa ideia. Nós precisamos ser agentes dessas informações. Com os pais, a gente precisa psicoeducar, a gente precisa tornar esses conteúdos mais acessíveis, porque daí a gente vai conseguir ter o quê? Pessoas que tenham capacidades mais positivas, mais funcionais, tá? Deu para entender, pessoal, esse gráfico? Não ficou confuso? Deu para entender, mas, menina, nosso cérebro fica pequenininho demais, uai. Você viu só, Dorcas? Né? Depois de uma certa idade, minha querida, é só para trás. Pessoal, mas é muito importante, gente. Meu primeiro trabalho como psicóloga foi em uma escola de estimulação cerebral, né, de ginástica cerebral, era o termo comercial que eles usavam, mas na verdade é ginástica. É ginástica, não, é estimulação. E aí, assim, gente, isso aqui não é só para criança, isso aqui é para nós adultos também. Né? A estimulação, para que a gente não perca essas capacidades cognitivas com o passar dos anos, a gente precisa estimular. Né? Como? Gente, eu tinha uma amiga que ela tem uma vozinha, que a vozinha fazia todo dia um caça-palavra ou uma palavra cruzada, alguma coisa assim. Gente, a vozinha dela, na época que eu ia na casa dela muito, a vozinha dela tinha, assim, 93 anos. Gente, a mulher era de uma lucidez, ela ficava na cadeira de roda, né? Ela já não tinha mais movimento das pernas, mas ela tinha um aspecto cognitivo que você falava assim, tipo, gente, como que ela, né, sabe disso? Entendeu? Por quê, pessoal? É porque ela fazia palavra cruzada? Não, muito provavelmente ela já tinha uma predisposição genética boa para isso, né? Mas ela continuou se estimulando. Então, pessoal, o estímulo cerebral, ele é para todo mundo, né? Coisas simples. Exercício de estímulo cerebral por exemplo, eu saio todos os dias, pego meu carrinho e vou para o meu serviço. Experimente voltar por um caminho diferente. O simples fato de vocês estarem voltando por um caminho diferente vai gerar um estímulo cerebral em vocês, né? Quem tem hábito, por exemplo, de assistir muito vídeo, né? Tira lá 10 minutinhos do seu dia e leia algo. Não precisa ser necessariamente um livro, mas vai ler uma publicação, vai ler uma notícia, vai ler alguma coisa. Você está estimulando seu cérebro, né? Quem for destro, escovando os dentes com a mão direita, né? A gente vai, pega e tal. Experimenta tentar escovar com a esquerda, você está estimulando seu cérebro também. Pentear o cabelo, tenta escovar com a outra mão, né? Tomar banho, às vezes, no escuro. Tudo, gente, que tira a gente da nossa zona de conforto, estimula o nosso cérebro. Tem vários aplicativos, eu indico muito para os meus pacientes. Tem um que chama PIC, tem um outro que chama... Eu indico muito o PIC, que são exercícios que a gente faz ali 5 minutinhos por dia. Então, quando você baixa o aplicativo no celular, você vai fazer vários testes, ele te dá vários jogos, porque aí ele vai te dar um gráfico de quais são as suas maiores dificuldades. Então, a minha dificuldade, o meu déficit, é mais na memória, é mais na atenção, é mais na concentração, é mais no reflexo, né? Ele vai te dar um gráfico. E aí, a partir desse gráfico, você escolhe as áreas que você quer estimular. Então, todos os dias, antes de dormir, deitei na cama, vou lá. Gente, é 5 minutinhos. 5 minutinhos que vocês fazem 3 exercícios. Vocês estão estimulando o cérebro de vocês, né? Esse lugar que eu trabalhava lá em Rondonópolis, que era uma escola de estimulação cerebral, é uma escola que foi desenvolvido um método por um cara do ITA, tem no mundo inteiro, né? E é muito legal, e eles têm diversos resultados que demonstram, inclusive, que pessoas com Alzheimer, que são submetidas à estimulação cognitiva, não que elas vão se curar, não é uma cura, tá, gente? Mas elas conseguem retardar um pouquinho o processo de perca de neurônio,
né? Então, tinha lá pessoas que já vinham ali, às vezes com AVC, né? Uma sequela cognitiva, ou Alzheimer. Então, você conseguia manter a pessoa mais regulada, mais estimulada e retardar um pouquinho desse processo. Então, muito legal, tem várias pesquisas que falam também sobre esse método de ginástica cerebral, de estimulação cerebral, que pode ser feito, gente, com essas ações do dia a dia que eu estou falando para vocês, né? Certo, turma? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Quero saber o que vocês acharam, né? Até aqui, o que vocês estão achando desse conteúdo, né? O que vocês têm como sugestão, às vezes, para a gente trazer mais no nosso próximo encontro, como ideia, enfim, quero um feedback de vocês, que vocês digam aí o que vocês consideram desse nosso primeiro encontro aqui. Juliana, na verdade, eu faço gerontologia. Uhum. Tinha como você procurar um tema assim mais sobre da minha matéria, no meu curso? Tá próximo? Querida, aí nós vamos depois conversar. Eu posso te mandar uns temas, alguma coisa. Porque esse nosso curso aqui especificamente, ele vai mais para essa área da criança, tá? Uhum. Então, na semana que vem, a gente vai continuar nesse mesmo aspecto. Mas eu posso, sim, te fazer umas indicações de material, de conteúdo, para esses aspectos da gerontologia, tá? Beleza. Me ajuda muito. Tá bom, minha querida? Pode deixar que depois a gente conversa, tá? Beleza, obrigado. Mas gostei muito da sua aula e vou continuar te assistindo. Que bom, viu? Fico feliz pelo feedback, tá? E aí, pessoal, alguém mais gostaria de dar alguma sugestão, de falar se foi muito rápido? Deu para todo mundo acompanhar? Professora, Oi? na aula que vem, você vai trabalhar um pouquinho as questões mais práticas, assim, algumas ideias na prática, como o psicólogo ou o professor pode trabalhar essas fases da criança com atividades mais práticas. Isso mesmo, Ananda. A aula da semana que vem é sobre as intervenções, tá? E eu perguntar como que é o nome do documentário que você sugeriu? Eu não consegui escutar, deu uma cortada. O Começo da Vida. Então, obrigada. Tem na Netflix, tá? Muito bom, gente. Nossa, eu já assisti umas 300 vezes. É muito bom, vale a pena demais. Eu gostei bastante do conteúdo, da explicação. Esses assuntos que você trouxe, a gente vê que é pouco falado ainda, né? E recente também, né? Se a gente for para pensar aí, do tanto da história que está vindo aí. Mas é muito pertinente a gente falar disso, né? Da educação, o que está acontecendo ali, o que está ali na base mesmo. Que não tem uma base boa, pelo menos aqui no Brasil, né? É um tema muito... eu achei, assim, bem reflexivo. A gente para pensar sobre isso. Realmente tem que ser falado e pensado mais, né? Sim, com certeza. E é parte da nossa vida, né, Edilane? Porque sem a educação ali, sem essa base, igual você falou, lá na frente não vai ter uma estrutura muito boa, né? Exatamente, é isso mesmo, né? E bom, fico feliz que você tenha gostado, viu? Reflita bastante aí esses dias, até semana que vem. Pode deixar. Gente, quem quiser, semana que vem, vocês quiserem trazer perguntas, né? Eu vou mandar o slide para vocês agora lá no grupo. Deem uma olhadinha no slide. Eu trouxe assim, uns slides mais com imagens e tal, justamente para a gente abrir mais esse espaço de diálogo. Mas assim, ó, tiver dúvida, quiser tecer algum comentário durante a semana, quem assistiu o documentário semana que vem quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição, tá? Eu sou muito tranquila, eu gosto de levar as coisas, né, mais nesse ritmo para a gente discutir, para a gente refletir, né, trazer, porque igual eu falei para vocês, não adianta só falar de teoria se a teoria não fizer sentido. A gente precisa fazer isso fazer sentido para vocês, né? Então, vocês podem trazer pergunta, comentário. Quem não falou hoje, quiser falar algo semana que vem, eu vou estar à disposição, tá? Na semana que vem, nós vamos ter o mesmo tempo, né? Conforme eu tinha dito lá para vocês. Nossa aula começa às 15 horas, encerramos às 18 horas.
Eu espero que não tenha sido cansativo, pelo menos para mim, é porque eu gosto de falar e gosto do assunto, né, gente? Pelo menos para mim foi tranquilo, espero que para vocês tenha sido também. Semana que vem a gente vai falar mais na parte prática, mas qualquer dúvida vocês podem ir mandando lá no grupo, quem tiver dica de filme, texto, vamos trocando informação lá, que o objetivo do grupo é esse também, tá? Aí, gente, dúvida de parte técnica, vocês tiram aqui com o Rafael. Né, Rafa? Ju, o pessoal tá pedindo aqui no chat o nome do documentário para colocar aqui. Teve gente que não ouviu. Ai, Rafa, meu chat tá fechado. Deixa eu reabrir aqui. O começo. Coloca lá no grupo Eu ponho WhatsApp. aqui o começo. Vou colocar aqui, nome do documentário. Consegui abrir aqui, peraí. Começo da vida. Tem na Netflix, tá? Para quem aí gosta dessa parte da educação, tem um outro também, História, parte da educação, História da psicologia escolar no Brasil. Esse eu gosto muito também. Tem um outro também que eu gosto muito, documentário sobre educação, diversidade, inclusão. Chama Quando Sinto... Gente, eu sou a doida dos documentários, viu? Quando Sinto que Já Sei. Também muito bom. Todos esses 3 aí valem bastante a pena, tá? Bom, gente, então é isso, meus queridos. Rafa, você gostaria de falar alguma coisa? Não, Gente... Hã? não, obrigado. Não? Então tá bom. Ninguém quer falar mais nada, pessoal? A aula foi muito boa, muito bom ouvir a senhora. Que bom, minha É querida. importante para a gente aprender um pouquinho mais sobre essas intervenções, né? Muita coisa eu já tinha ouvido e aprendido com a senhora em sala de aula, né? Mas é bom estar recapitulando. Aqui onde eu estou trabalhando hoje, eu percebo muita falha nessa área educacional, nos estímulos cognitivos, né? Eu trabalho hoje num centro de reabilitação para dependentes químicos. Então, assim, a forma com que a gente vai trabalhar e estimular esses pacientes, tanto os jovens, né, quanto os idosos também. Sim. Essa deficiência que aconteceu lá atrás, nessa prevenção, nessa atuação de estímulos cognitivos com eles, sabe? Tem muitos que não gostam de ler, nunca se interessaram pela leitura, né? E aqui a gente tenta trazer de forma diferente, né? Vários estímulos através de livros, de filmes, né? Que a gente vem trabalhando com eles. A forma com que a gente faz palestra e aborda os pacientes, explica, né? Esse método de tirar dúvida, de roda de conversa, a gente aprende junto. Então, são estímulos diferentes que não são tão utilizados, né? Não eram. Hoje já é mais utilizados. Então, assim, é muito bom aprender com a senhora. Estava com saudade de te ouvir. Que Obrigada bom, pela aula. querida. Fiquei feliz de te ver por aqui, viu? Boa sorte nessa jornada sua aí de trabalho, tá? Obrigada. Gente, então, muito obrigada, tá, né, por estarem aqui com a gente hoje nessa tarde. Tudo foi pensado, assim, de uma forma no sentido mesmo de trazer contribuições para vocês pensarem, né, eu acho que eu, como psicóloga, eu gosto muito de trazer esse impacto da reflexão, né, porque não adianta a gente ficar só no campo da teoria se a gente não sentir, se a gente não conseguir olhar para tudo isso e trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, obrigado, tá, por confiarem, né, em mim, no Rafael, nesse momento, para que nós estivéssemos aqui com vocês, nesse curso, foi tudo pensado com muito carinho para vocês, espero que nós tenhamos outras oportunidades para trabalharmos outros temas, outras questões que são pertinentes também para a nossa função, para a nossa profissão, né, e para nós, enquanto seres humanos, enquanto pai, enquanto mãe, né, porque tudo isso nos atravessa.
E qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, mandem no grupo, eu sigo à disposição, vou compartilhar o material do slide com vocês, compartilhar algumas sugestões de ideia de texto também, para que vocês possam ler uma leitura complementar, vídeos, e enfim, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham um excelente restinho de sábado, aproveitem a noite, tá? Aproveitem o domingão amanhã para descansar, e no sábado que vem nós continuamos, tá bom? Obrigada, gente, um abraço.